Mas isso me deu uma rapidez para reconhecer e traduzir diálogos. Porque histórias em quadrinhos são basicamente os diálogos que vão avançando a história, né? Hoje são as histórias mais sofisticadas, tem aqui o desenho páginas e páginas sem texto, mas em geral é: vou lhe matar, não se atreva, Jack. Legal. E depois, quando você já tinha uma carreira jornalística sólida, você quis voltar para a literatura, né? Quis voltar para a literatura no sentido de produzir literatura, como foi a sua estreia no seu romance. O que te motivou? O que o relato ficcional tem que o jornalismo não comporta para você? Quando em 2003, 2004 estourou o escândalo do Mensalão, eu me vi assim, já uma pessoa de uma certa idade, e pensando: caramba, eu vou morrer sem ver o país que eu sonhava. Porque isso não era o país que eu sonhava. Quer dizer, não foi por esse país que amigos meus desapareceram, foram torturados, morreram, se exilaram, e tivemos censura, e você não pegou, mas você estava num ônibus, entravam soldados no ônibus, você tinha que ter uma carteira de trabalho. Se você não tivesse carteira de trabalho, você era preso. Como vagabundo não chamava outra coisa. Mas, enfim, como vagabundo, e você tinha os censores dentro das revistas de jornais, enfim. Passamos por tudo isso para chegar a isso. E a campanha das diretas, que foi uma coisa que eu também abordei, tem um trecho que eu abordo na Felicidade é Fácil, e acho que com tudo isso eu me vi empurrado a escrever, contar histórias. Aí eu comecei a ver vários autores que estrearam aspas tarde. E Saramago era um deles, né? E aí o outro que eu achei que era muito inspirador foi Cervantes. Falei: ah, é? Então já tem duas inspirações aí, se esses dois puderam. E comecei a achar que o que eu fazia, ninguém fazia. Não era melhor, não era pior. Era uma história que eu contava de uma forma que outras pessoas não tinham contado. E aí eu usei e procurei Luciana Vilas Boas. E justamente falando dessa característica... Perdão, Luciana Vilas Boas era editora da Record, onde eu publiquei, e hoje é minha agente. E essa característica que é forte na sua literatura é esse recorte histórico da história recente do Brasil, né? O primeiro livro do Ednei se situa na década de 60, e o segundo, começo da década de 90, Fernando Collor. Após o último governo Fernando Collor. E esse é um tipo de literatura realmente que é raro no Brasil. A gente encontra paralelos na literatura americana com Philip Roth, Don DeLillo, que se preocupam em pensar essa história recente do Brasil. E por que o senhor acha que esse tipo de recorte é pouco explorado, dado a riqueza da nossa história recente, nosso período democrático em fase de teste e a ditadura? Não entendo, Yuri. Eu não entendo como a gente pode abrir um livro no Brasil e não ter ideia em que época se passava aquilo. Quando eu acho, e vivi isso e vejo à minha volta, que todos os fatos históricos alteram nossas vidas. E um exemplo, na Felicidade é Fácil, que foi o Plano Collor. O Plano Collor destruiu milhões de vidas no Brasil. E quando eu lancei Felicidade é Fácil, que começaram a me dizer: mas não há nenhum outro romance no Brasil que se situe nessa época, e também na época das diretas já, que é uma parte do flashback do livro. E eu falei: não é possível, tem que haver. Não havia, ninguém escreveu. Não entendo não entendo mesmo. Por que não temos interesse em retratar
esse mundo à nossa volta e que altera nossas vidas. Não entendo, não sei explicar. A sua pergunta eu repito, não tenho ideia. O que existe, então, na ficção para você que altera o limite entre a realidade e o universo que você imagina para os seus livros? Eu não sei se quem escreve ficção sabe o que está escrevendo enquanto está escrevendo. E vou usar uma frase do Fernando Sabino, que também cito de memória, que é mais ou menos: eu escrevo para saber por que eu estou escrevendo. E quando em um deles, né, que eu levei mais tempo, que foi o Se Eu Fechar os Olhos Agora, depois das primeiras versões, que eu tive várias, depois das primeiras versões, aí comecei a perceber o que o livro tinha, o que o romance estava me trazendo. Esses anos 60, Yuri Gagarin, A Esperança do Mundo. Houve, para a minha geração, uma transformação muito grande na Igreja Católica, que é muito... Aqui no Paraná também, que o Paraná é um estado católico, né? De maioria católica. No estado do Rio, houve uma transformação muito profunda. O clero, que era ligado aos, vamos chamar assim, aos poderosos, passou a olhar os desprotegidos. Isso foi a partir de João 23. Foi uma mudança radical. A igreja voltar-se para os desfavorecidos foi uma mudança assim, inacreditável. E depois, o que se acreditava, então, em relação ao país, é que nós podíamos transformar esse país, podíamos acabar com o analfabetismo, por exemplo. E tudo isso veio abaixo a partir do golpe militar. Essas decepções, esses sonhos, eu comecei a perceber que eles estavam contidos no que eu fazia. E no caso da Felicidade é Fácil, essa era uma nota real, né? Tinha acontecido, uma criança, não sei se vocês sabem a trama da Felicidade é Fácil, uma criança foi sequestrada em São Paulo, em 1990. Essa criança foi confundida com a criança dos donos da mansão, nessa área riquíssima de São Paulo. E não era o filho dos caseiros. Essa notícia saiu muito pequena e nunca mais se falou do assunto, nunca mais. Após a publicação do livro, eu fiquei sabendo que a família rica seria a família X, que imediatamente mudou-se para os Estados Unidos, foram para a Flórida, onde vivem até hoje, embora ele, o industrial, que era um industrial, não era um publicitário, ele mantenha negócios com o Brasil, com os Estados Unidos e com a Alemanha, com vários centros financeiros do mundo e tal. Mas essa história nunca me abandonou. E eu sempre ficava imaginando assim, uma criança nas mãos de sequestradores, hoje raramente isso acontece, né? Porque o sequestro de uma criança tem, como todo mundo sabe, tem um resultado trágico. Mas nessa época várias crianças foram sequestradas e dois pais, um pai e uma mãe, um em São Paulo, que era um rapaz de origem japonesa, e uma senhora que eu conheci em Belo Horizonte, iniciaram um movimento para tornar o sequestro um crime hediondo. E conseguiram. Sendo que o dessa senhora me impressionou muito. Eu entrevistei em Belo Horizonte em 2003 ou 2004. Ela era dona de uma farmácia, ela e o marido eram donos de uma farmácia e tinham uma filha, na época com 5 anos. A menina foi sequestrada. Quando conseguiram, alguns dias depois, quando conseguiram
descobrir pistas, e a pista, claro, levava a alguém próximo da família, que era a babá, descobrindo que a menina já tinha sido morta desde o primeiro dia, e além de morta, eles queimaram a menina, eles fizeram um tipo de cremação que você usa pneus, porque o fogo dura muito tempo. E ela me dizia assim, felizmente a câmera não estava em mim, porque é impossível a gente não se comover. Ela dizia assim: não passa um dia sem que eu não me lembre dela, não passa uma hora, não passa um minuto que eu não me lembre dela. E aí eu fiquei pensando, essa dor, né, que uma pessoa carrega, e carrega a vida inteira. E esse sequestro desses meninos sempre me comoveu, porque eram pessoas muito pobres. E que nunca poderiam nem pagar. Nunca poderiam pagar o resgate dessa criança. No meu romance novo, assim, que eu estou escrevendo, 2 personagens são personagens que estão nos romances anteriores. São Paulo, do Se Eu Fechar os Olhos Agora, e a Bárbara, da Felicidade é Fácil. A Bárbara é filha do motorista, que é assassinado logo no primeiro capítulo. Além dessa característica de trabalhar com essa história recente, dá para perceber tanto no Se Eu Fechar os Olhos Agora quanto na Felicidade é Fácil que a música também está muito presente nos livros, né? E assim, muito variado, né? Tango, música clássica, Madonna, Whitney Houston. Uma gama variada que eu sinto que serve justamente para marcar o tempo na sua obra, né? E que relação que você, como autor, tem com a música, e que relação que a música para você tem com a sua literatura? Meu pai era músico, meu pai era dono de armazém, mas era músico. E ouvia-se muita música na minha casa. E ouvia-se música dos anos 30, 40. Eu me lembrava, hoje é fácil, precisa procurar no Google, no YouTube deve ter também. Mas eu me lembrava de uma canção que não sabia o autor e que todo mundo me dizia que eu estava inventando, que de tão absurda que era, que dizia assim: a saudade vem chegando, a tristeza me acompanha. É um samba. Só porque o meu amor morreu na virada da montanha. O meu amor morreu na virada da montanha, quem passa lá de baixo vê, no alto, a velha casa do sapê. Eu cantava isso e as pessoas diziam: você está inventando essa música? Eu falei: claro que não estou, gente. Como é que eu vou inventar uma música? Ela é Martini Bach. Né? Mas hoje é fácil de encontrar, mas na época não era. Enfim, a música sempre me acompanhou. E me surpreendi quando eu estava compondo A Felicidade é Fácil, descobri como era antiga a música da Whitney Houston, como era antiga a música da Madonna, daqueles tempos lá atrás, Phil Collins, 1990. Eu disse 1990 faz quanto? São 20 anos agora, 22 anos, né? É muito tempo. E marca mesmo. Eu descobri que a música ajuda, e ajuda o leitor a perceber esse tempo lá atrás, e essa passagem de tempo. Você tem uma memória musical dessa época? Muito enorme. Tenho. E é a mesma que está no livro? Bom ouvido também. É a mesma que está no livro? Ou é uma outra? Daqueles tempos, não. Eu não gosto de Madonna, por exemplo. Mas Madonna marcou. Tem no romance novo, que eu estou escrevendo, tem um momento em que ela está sozinha no apartamento no Queens, que é um bairro de Nova York, e é 24 de dezembro. Os vizinhos ao lado ouvem José Feliciano cantando Feliz Navidad, Feliz Navidad, que é uma música que também não se toca mais no Natal, mas era uma música... E agora, quer ver uma coisa chocante? Em anos 90, que é lá